nós vamos conversar hoje é a respeito da reconciliação com os adversários. E vamos conversar com uma passagem de Jesus, em que ele nos diz o seguinte. Tu ligou? Não. Daí não vai. Se está, portanto, para fazer tua oferta diante do altar, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta e vai reconciliar-te com ele. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estáis postos a caminho com ele, para que não te suceda que te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao ministro, e sejas mandado para a prisão. Em verdade te digo que não sairás de lá antes de teres pago o último centavo. Isso quem disse foi Jesus, está em Mateus capítulo 5, versículo 23 a 26. A compreensão e a assimilação destas verdades, desses ensinamentos do Mestre, é de fundamental importância para os nossos relacionamentos com as pessoas, para o nosso padrão de vida, para o nosso padrão vibratório, para a nossa caminhada evolutiva. Por quê? Se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, está contida toda a lei e os profetas. Quando nós odiamos, quando nós não amamos, quando nós guardamos mágoa, ressentimento, rancor, nós estamos indo contra esta lei e contra os profetas. E, consequentemente, estamos nos afastando da maturidade espiritual. Estamos nos aproximando mais do sofrimento e da dor. E nos afastando da felicidade, da paz pela qual tanto nós almejamos. Somos espíritos muito imaturos ainda. Podemos nos considerar lá na escala espiritual como na infância espiritual. Por isso que ainda habitamos um mundo de provas e expiações. E para conseguirmos atingir a maturidade espiritual, pelo qual todos nós estamos fadados, é a nossa fatalidade, é o nosso destino, é necessário toda uma caminhada de conhecimento. E essa caminhada de conhecimento se faz Kika, me ajuda aqui. Viu? Através da evolução. E nesta evolução, nós vamos passando por tentativas de acerto e de erro. Muitas vezes acertamos, mas outras vezes, muitas vezes, o erro faz parte desta nossa caminhada evolutiva. Nós erramos todas as vezes que nós magoamos a nós mesmos, nós ferimos a nós, ferimos aos outros e o meio no qual nós convivemos, no qual nós habitamos. E a lei de justiça, amor e caridade, ela nos dá a oportunidade de refazer estes nossos erros, essas nossas tentativas que não deram certo. E a lei da reencarnação nos permite retornar para harmonizar aquilo que desarmonizamos, equilibrar aquilo que nós desequilibramos, nos dando novas oportunidades para, nessas tentativas da evolução, acertar em vez de errar. Então é por isso que nós nascemos, nós retornamos numa família do qual muitas vezes nós temos grandes dificuldades. Porque a família é a nossa primeira escola. Ali nós vamos conviver com criaturas nas quais muitas vezes nós prejudicamos, outras vezes elas nos prejudicaram. E é por isso que nós temos tantas dificuldades de relacionamento dentro da família. Mas é necessário essa oportunidade de se refazer, de se harmonizar, de utilizar a lei e os profetas, a lei do amor. Nós temos também, através da lei da reencarnação, oportunidade de convivermos com criaturas no nosso ambiente de trabalho. Por isso que temos dificuldades também, muitas vezes, de convivermos com algumas pessoas. E aí nós costumamos dizer, não sei o que acontece, mas eu tenho dificuldade de relacionamento com aquelas pessoas. Outro dia eu estava assistindo uma palestra e dizia que o católico diz que o santo não bate. E nós espíritas falamos que nós não temos afinidade. Ou seja, nós temos dificuldades
Porque em alguma ocasião, algum laço foi rompido, alguma situação de desajuste aconteceu. E aí então, no momento em que estamos nos relacionando, vem a flora, vem a situação, os nossos sentimentos. Temos também situações que a lei da reencarnação nos proporciona, até mesmo no nosso círculo religioso, na casa da qual nós frequentamos. Ali também nós convivemos com criaturas, com espíritos, com pessoas que nós também temos dificuldades. Mas estamos aqui para aprender a nos respeitar, a nos harmonizar, a amar. E assim nós vamos tendo as oportunidades de aprender aquilo que nós não conseguimos até o momento aprender. Acho que é pro outro lado. Não? É pro outro lado. O site do Espiritismo, que é sobre ciência, filosofia e religião, sob o título Breve Ensaio sobre o Mal, ele nos fala o seguinte, que nós temos a facilidade de colocarmos a responsabilidade e a culpa para a situação ou para os outros. E entre aspas, de coisas que nos obrigaram a fazer. Entre aspas, porque na verdade ninguém nos obriga a nada. Somos nós, pelas nossas escolhas, é que decidimos o caminho a seguir. Porque a situação e as pessoas podem nos convidar, mas somos nós que vamos ou não. Somos nós que decidimos através do nosso livre-arbítrio. Mas a nossa imaturidade espiritual, a nossa infância, não permite que tenhamos esse amadurecimento de compreender que o errado fomos nós nas nossas escolhas. E nós então colocamos, é mais fácil, colocar a culpa nos outros, na situação. E aí nos envolvemos todo num processo de revolta e de vingança, no qual nos atrapalha bastante a nossa caminhada. E aí, através da lei de ação e reação, ou causa e efeito, que o Espiritismo vem e nos traz, nós temos uma visão diferente dessa situação. Porque a lei de causa e efeito, ou ação e reação, ela diz o seguinte, que quando nos acontece determinada situação, da qual, no momento, nós não fomos os responsáveis, nós não fizemos nada para que aquilo acontecesse, é porque está relacionado com existências passadas. O nosso passado, equivocado do qual nós erramos. E hoje, com condições de aprender, Deus nos proporciona oportunidades de reeducação, de aprendizado. Veja só, muda toda a situação quando nós compreendemos que Deus nos proporciona oportunidades para nos reeducarmos. Não são oportunidades punitivas, de castigo, mas são oportunidades de fazermos diferentes. Porque já temos condições de reagir de forma diferente. Lá nas nossas tentativas do acerto de erro, já temos mais condições de acertar do que errar. Então a vida nos proporciona oportunidades para fazer diferente. E aí, por isso que nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos na vida. Colocando situações, a vida nos coloca em situações em que nós passamos por situações que nós fizemos em outra ocasião, outras pessoas passarem. Não repetimos como uma medida punitiva, mas como uma medida reeducativa. Porque a partir do momento em que nós passamos por determinada situação e nos doeu, nós compreendemos que aquilo dói, aquilo é ruim, aquilo prejudica. Numa outra oportunidade, nós não faremos com o outro. Porque teremos o entendimento de que aquilo dói, de que aquilo é ruim. Então, houve o aprendizado, houve a assimilação, não haverá novamente o erro. Então, são essas as oportunidades que a vida vai nos oferecendo. De ter a chance, as lições que a vida vai nos proporcionando, para então agir de forma diferente. E aí, através desse conhecimento dessas verdades, nós trouxemos algumas questões para a gente analisar. Questões do nosso dia a dia, em que nós muitas vezes tomamos certas atitudes, certos posicionamentos, por instinto, por imaturidade.
mas que se viéssemos a pensar de forma verdadeira, agiríamos de forma diferente. E aqui então nós vamos analisar algumas. Apertei muito, Kika. Volta. Apertei muito, Kika. Acho que tu vai ter que apertar para mim, não estou sabendo fazer direito. Então, a primeira questão que nós trouxemos. Se passamos por situações de dor que foram geradas por nós mesmos, por que nos revoltarmos com aqueles que servem de instrumento para a nossa regeneração? Se sabemos, através da lei de ação e reação, que Deus, no momento certo, quando já temos condições de aprender, Deus nos proporciona oportunidades, lição de aprendizado e utiliza pessoas para servirem de instrumentos na nossa caminhada. Veículos para que possamos ter aquela lição. Na escola regular da Terra, nós precisamos do material escolar. Precisamos de caneta, lápis, borracha, caderno, livros. Precisamos desses materiais para estudar. Na lição da vida, nós precisamos dos nossos instrumentos. E a vida então vai nos fornecer desses instrumentos. Porque então nos revoltamos com situações que a vida está nos proporcionando para o nosso melhor. Para que possamos crescer, para que possamos o mais rápido possível atingir aquilo que tanto queremos, que é a paz e a felicidade. E aí trouxemos também mais algumas questões para que possamos analisar. Se nascemos, por exemplo, com uma perna torta, vamos socá-la até que ela caia porque ela está incomodando? Se o carro que andamos perdeu uma roda e nos acidentamos, vamos odiá-lo para o resto da nossa vida pela cadeira de rodas que ficamos? Uma terceira questão. Se a tempestade que deixou a nossa casa abaixo, junto até com familiares, vamos planejar explodir as nuvens como vingança? É claro que o bom senso, a nossa inteligência diz que não tem cabimento. Se eu nasci com uma perna torta, adianta eu socar para que ela caia porque ela está me incomodando? Não. Vou conseguir explodir as nuvens porque teve uma chuvarada, uma tempestade? Nós vamos tentar e que acabou? Nina. Vamos tentar consertá-la. Não adianta. O carro, vou odiar meu carro? O bom senso me diz que não tem cabimento. Mas, se a nossa perna ficou torta através do revólver do ladrão, ao invés dos fatores hereditários, podemos desejar que este morra na prisão, de preferência com muito sofrimento? Se ficamos paralíticos devido ao atropelamento, podemos odiar mortalmente o motorista embriagado? E se, bem trágico, o sócio roubou tudo que tínhamos, fugiu com a esposa ou com o esposo, podemos planejar uma sórdida vingança, talvez até a morte de ambos? E aí muda de figura, né? E as lições não são as mesmas? Os instrumentos é que são diferentes. Mas a lição, a necessidade do aprendizado não é o mesmo? Mas por que muda? Porque o meio mudou. Os instrumentos do aprendizado mudou. Primeiro era o carro. Agora foi um motorista embriagado. Primeiro eram os fatores hereditários, depois foi o revólver de alguém. Primeiro era a tempestade, depois foi uma pessoa. E às vezes uma pessoa conhecida, que nós gostávamos, que nós nos dávamos bem, que nos enganou. Então isso nos fere, isso nos magoa. Olha o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nós sentimos na pele o que é uma pessoa maldosa. Nós sentimos na pele o desprezo do outro, a humilhação, a vergonha, a dificuldade que alguém nos proporcionou. Mas a lição é igual. Deus utilizou estes instrumentos para a nossa caminhada evolutiva. Dói, dói.
Mas é necessário a lição, às vezes, difícil para aquele aluno preguiçoso que precisa aprender. Jesus dizia, o mal precisa acontecer, o escândalo precisa acontecer. Mas ai daquele que cometa o escândalo. Jesus querendo dizer, as lições precisam vir. Mas ai daquele que seja um instrumento. Porque ao seu tempo, ele também terá que recuperar. Ao seu tempo, ele também terá que aprender a lição. Mas nós estamos passando para a lição, nós estamos com um passeio na frente. Porque já estamos na condição de aprender e não de instrumento. Deus utiliza criaturas ainda imaturas, criaturas que ainda não têm o conhecimento do amor, criaturas equivocadas, para que sirvam de instrumentos à nossa caminhada evolutiva. Então é correto a gente se sentir injustiçado? Precisamos procurar os nossos recursos jurídicos? Sim, verdadeiro. Outro dia fazendo uma palestra assim, depois no final a pessoa me procurou e disse assim, Loreni, ela usa um colete, teve um problema na coluna e tal, e ela teve um problema de uma cirurgia que o médico errou e tal, e que acabou trazendo esses problemas para ela. E eu entrei na justiça contra esse médico. Quer dizer que eu estou errada? Não, não está. Nós não estamos errados quando nós queremos que o outro aprenda que não pode fazer isso. Nós estamos errados quando nós usamos o ódio como instrumento, como alavanca para os nossos recursos a procurar. Nós estamos errados quando nós usamos a vingança. Aí sim. Porque quando a gente escuta na televisão as pessoas dizerem, eu quero justiça. Se ela quiser justiça para ajudar o outro, para que o outro compreenda que aquilo não pode ser feito, para ele não repetir de novo, ótimo, muito bom. Agora, que ela quer ser vingança, porque o outro a prejudicou, ela está sendo mais prejudicada. Ô, Loreni, mas é muito difícil separar. Mas aí essa é a nossa caminhada. Ninguém está aqui dizendo que é fácil viver. Ninguém disse aqui que é fácil. Mas nós estamos dizendo aqui que essa é a proposta do Mestre. Jesus não disse que era fácil viver na terra. Jesus disse que a porta que deveríamos procurar é a porta estreita. O que é a porta estreita? É a porta difícil de passar. É a porta que nós precisamos nos esforçar, mas que não é impossível. Quantas pessoas a gente vê através da mídia que passaram por situações de muita violência e que, no entanto, disseram, não, eu compreendo, continuei a minha vida. Foi fazer uma outra coisa. Procurou ajudar outras crianças, procurou ajudar, inclusive, criaturas que estão naquele mesmo envolvimento. Porque quando a gente perdoa, nós não estamos tirando a culpa do outro. Este é o grande diferencial, porque na nossa cabeça imatura a gente pensa o seguinte, se eu perdoar aquele que me enganou, se eu perdoar o motorista embriagado, ele está livre do problema dele, não é isso. E perdoando, eu estou livre, eu solto as amarras, eu me liberto. O outro, ao seu tempo, ele terá também que progredir, como eu. Porque se sabemos que Deus existe, e que Jesus disse que nenhuma folha cai sem que Deus tenha conhecimento, nós não somos injustiçados. O motorista embriagado poderia procurar o João, o Pedro, o Miguel, mas procurou a Loreni. Por que ele procurou a Loreni? Porque a Loreni precisava passar por aquela lição. Então a vida vai nos proporcionando isso. E a doutrina espírita é muito clara quando ela diz, você é responsável pelas suas ações. Se você quer um futuro melhor do que este presente, faça o presente agora melhor, para que no futuro você então possa colher. Porque o presente nós estamos colhendo as nossas respostas do passado, e que não foram legais. Porque se nós fôssemos criaturas já merecedoras de coisas melhores, nós não estávamos na Terra. Nós estamos num mundo melhor, onde não tinha dificuldade, onde não tinha tantos problemas. Onde o que nós achamos que é injustiça não seria tão grande. A dor, as doenças, as dificuldades não seriam da forma que são. Se o são, é porque ainda nós precisamos. E para mudar todo este quadro, depende de cada um de nós.
Era mais fácil a gente dizer, depende de Jesus. Jesus que volte, vá para a cruz de novo, resolva o nosso problema e que faça a gente feliz. Era melhor, era Jesus que ia resolver. Mas ele nunca disse isso para nós, não. Ele disse, vocês, cada um vai fazer o seu caminho. Então não é fácil, não. Mas, quando a gente achar que está injustiçado, que está difícil, é bem essa figurinha aqui, ó. Vamos olhar para o espelho. Quem é o responsável? É a pessoa que se reflete lá no espelho. Somos nós mesmos. E adianta nos odiar? Não. Adianta nos maltratar? Não. O que precisamos fazer? Aonde está o meu erro? Aonde está aquilo que eu preciso mudar? O que a doutrina espírita tanto nos fala? Reforma íntima, autodescobrimento. Eu preciso me descobrir, eu preciso me conhecer. E ali eu vou encontrar as minhas facilidades e as minhas dificuldades. O que é fácil, já alcancei. O que é difícil é que eu preciso ainda conquistar. Porque senão, se nós continuarmos com a manutenção de animosidades, é igual à exteriorização de sentimentos inferiores, que é igual à sintonia com mentes em igual distúrbio, que é igual à obsessão. E Jesus já nos alertava com isso. Ele sabia que um dos nossos maiores problemas são os problemas obsessivos. Porque nós guardamos mágoas, ressentimentos ainda. Por isso que ele disse, reconciliai-vos com seus adversários enquanto estáis a caminho. E agora, não disse, olha, a semana que vem, amanhã que é domingo, o ano que vem, quando você fizer 50 anos, quando você fizer 80, quando você estiver muito doente, mais tarde. Ele disse, agora, não deixe para depois, porque senão vai ficar mais difícil. E a doutrina espírita vem e explica o que Jesus quis dizer com isso. O que ele quis dizer é que enquanto nós estamos aqui encarnados, é mais fácil. Não é tão fácil como disse a Alice, né? É. Não é tão fácil, mas é mais fácil ainda. Porque nós estamos de igual para igual. Estamos limitados pelo corpo físico. Mas a partir do momento que um dos dois desencarna, já não tem mais o corpo físico como limitação. E aquele espírito está livre. E se ele levou a revolta, a vingança, a mágoa, ele vai nos acompanhar. Porque nós guardamos em nós a culpa. E ó, sintonia. É um imã. Porque nós conseguimos, através do ódio, do rancor, da mágoa, nós criamos fios tenuíssimos de ódio, de vingança, que nos acoplam, que nos juntam. E nós nos encontramos através dos processos obsessivos, através dos fios cinzentos da mágoa, da revolta e do rancor. Mas também nós podemos criar esses mesmos fios tenuíssimos, mais claros, de luminosidade, através do amor. Quando nós conquistamos o amor, quando nós fazemos algo em que nós agradamos, que nós ajudamos o outro, nós também criamos fios de amor. E esses fios são eternos, porque o ódio não, o ódio é passageiro, mas o amor não, o amor é eterno. E esses laços vão nos acompanhar e vão nos ajudar. Então essa caminhada, que é complicada, que é difícil, através dos laços de amor fica mais fácil. Mas através dos laços do ódio, da mágoa, fica bem mais difícil. Então existe outra saída. A saída é o perdão. E o perdão, mais uma vez repetimos, Jesus deu muita ênfase ao perdão. Porque o perdão é o único capaz de nos libertar. Nos libertar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas mágoas, dos nossos rancores, de tudo aquilo que nos prejudica a nossa caminhada. E a vida não é nada fácil, porque nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações. Na categoria espiritual é o segundo mundo, só passa pelo mundo dos primitivos.
Então aqui a vida é difícil, sim. Então, por mais que a gente tente, às vezes, fazer as coisas certas, os conflitos, as dificuldades estão lá. Porque elas são inerentes à nossa situação ainda de espíritos nesse aprendizado complicado. A nossa escola ainda aí é uma escola muito dura, porque é da qual nós ainda precisamos. Só que nós temos as nossas escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas vão dizer, nós podemos entrar em conflito ou podemos evitar o conflito. Depende de nós. Nós podemos evitar que o conflito aumente ou aumentar o conflito. Nós podemos ainda transformar o conflito em ódio ou tratá-lo como mais uma oportunidade de desenvolver a virtude do perdão, da compreensão e do amor incondicional. As escolhas são nossas. Se nós escolhermos pela linha do amor, as coisas vão ser mais fáceis. Porque nós nos aproximamos mais da nossa evolução, daquilo pelo qual nós somos criados, que era para sermos espíritos de uma relativa perfeição em relação ao Pai. Mas se nós nos afastamos da lei do amor, nós nos afastamos do nosso destino. E nos aproximamos então do quê? Da dor e do sofrimento. Então por isso que Jesus dizia, tá? É um pouquinho, me ajuda aqui. Ah, não, Acabou, será? aqui. Então por isso que Jesus nos dizia, a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é que somos espíritos imortais. Espíritos que foram criados para uma perfeição relativa. Que é necessário para essa perfeição relativa todo um conhecimento muito amplo, tanto intelectual quanto moral. E é necessário, então, várias existências para adquirir todo este conhecimento. Porque numa existência só não é possível, porque é pouco tempo. Nós temos que saber tudo sobre matemática, física, biologia, história, tudo sobre toda a parte do conhecimento. E nós ainda temos que fazer tudo do conhecimento moral. Então, uma existência, por mais longa que seja, ela é muito pouco. Ela é um segundo, é um estalar de dedos pela eternidade. Então, a nossa caminhada evolutiva, ela é enorme. Então, nós somos espíritos milenares. Esta é a verdade que Jesus queria nos dizer. Espíritos milenares de muitas caminhadas evolutivas. Nestas caminhadas, muitas vezes acertamos, outras vezes erramos. E as pessoas que convivem conosco também são da mesma forma. Muitas vezes elas já acertaram, outras elas erraram. E nós estamos agora aqui, na Terra, para começarmos, para recomeçar, para harmonizar aquilo que desarmonizamos. Para reconquistar aquelas pessoas das quais nós prejudicamos. Então a verdade vai nos libertar do nosso juiz. Quando Jesus disse, se você não se reconciliar com os vossos adversários, será entregue ao juiz. Que juiz é esse? É Deus? É um homem? É um ser poderoso? Não, somos nós mesmos. O juiz é a nossa consciência. Porque o livro dos Espíritos pergunta, aonde está gravada as leis? E os Espíritos respondem, na nossa consciência. Então na nossa consciência estão gravadas todas as leis. Então é a nossa consciência, o juiz somos nós mesmos. Então quando nós conseguimos viver, pensar, compreender e principalmente viver estas verdades, nós não seremos entregues ao nosso juiz, à nossa consciência, porque a nossa consciência estará tranquila. Porque nós estaremos cumprindo a nossa missão, a nossa tarefa. E rumo ao caminho da felicidade e da paz. Para isso, a caminhada é longa, de grande esforço, e é necessário paciência, indulgência, auto-amor, compreensão, tolerância, perdão e gratidão. Para conosco e
para com os outros também. Compreender, ter paciência, tolerância, perdoar nós e os outros também. Compreendendo que nós também já erramos muito e ainda erramos ainda nesta vida. Talvez existam alguns erros que nós já não conseguimos, nós já não cometemos mais, porque já aprendemos. Mas em outras circunstâncias, sabe-se lá o que nós não fizemos. E os nossos irmãos que ainda cometem falhas, que nós, aos nossos olhos, é impossível alguém cometer, que tenhamos paciência. Porque eles também, ao seu tempo, também conseguirão vivenciar os ensinamentos e a verdade. Então, não são tarefas fáceis, mas nunca ninguém nos prometeu nada fácil. Porque nós ainda somos espíritos que precisamos de tarefas, de lições bem difíceis, do professor bem rigoroso, para que a gente ande na linha. As escolhas são nossas. E para encerrar a nossa conversa, nós trouxemos a oração de Francisco de Assis, que nos diz: Senhor, fazei o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então era essa a nossa conversa nesta tarde. Agradecemos a Deus, agradecemos a vocês pela atenção e pedimos aos espíritos amigos que estão conosco, nos ajudando nessa nossa caminhada, nos dando força, coragem, para que possamos continuar a nossa caminhada com êxito e que nós também, sempre dizemos, precisamos fazer a nossa parte, porque eles estão sempre do nosso lado nos ajudando. E eu gosto muito de escutar e de pensar que tudo na nossa vida, por pior que seja a situação, tudo está no momento certo. Tudo conspira para que nós tenhamos sucesso. Se nós não temos sucesso, é porque ainda falta a nossa parte, a nossa vontade, o nosso esforço. E que nós possamos, com esses amigos que estão nos incentivando, conseguir essa força, essa coragem, essa vontade realmente que venha de dentro para melhorarmos. Muito obrigada a todos.